Só me dá ver, Rafa. Tá, né? Tô vendo ali que tá pra gravar, né, gurias? Gravando. Acabei de colocar, tá? Aí tá. Show, show. Muito obrigada. Agradecida. Gente, então assim, ó. Pra quem não me conhece, prazer. Me chamo Júlia Donelli. Sou consultora e diretora sênior da Mary Kay. Atuo nessa área há uns 7 anos de beleza, porém sou maquiadora há aproximadamente 13 anos. Então, amo aí esse mundo, né, da beleza que a gente trabalha. Quando eu comecei a trabalhar com a Mary Kay, gente, eu era estudante de Direito e vendia semijoias. E aí eu comecei a me apaixonar, comecei a estudar mais sobre a carreira e decidi largar minha faculdade de Direito no 7º semestre. Então, momento que todo mundo ficou bem louco, né? Como assim? A menina vai largar a faculdade no 7º semestre para vender batom. Então, eu sim, larguei a faculdade. Não me formei em Direito, mas me formei diretora. Hoje, minha única fonte de renda é com as vendas e com a carreira. Para quem me acompanhou desde da primeira aula, eu fui ensinando, né? Eu ensinei o básico na primeira aula. Na semana passada eu ensinei como a gente faz 2 sombras esfumadas. E essa semana a gente vai fazer o olho preto, que muita gente tem medo, né? Eu não vou fazer um pretão assim, eu vou fazer de uma maneira mais simples para vocês aprenderem, tá? Então, fiquem tranquilas que vocês vão conseguir reproduzir normalmente em casa, tá? A falta de ar é algo que me acompanha, tá? Não estou com Covid, eu estou grávida, então não se preocupem, porque eu falo assim às vezes, normal, né? Então tudo certo. Vamos lá, vamos começar. Gente, primeiramente, estou com o rosto limpo e hidratado, tá? Por quê? Porque pra gente ter uma maquiagem com um efeito bem, bem com a pele lisinha, bem direitinho, com um efeito profissional, sem a pele escamar, que nem muita gente diz, eu já vou explicar o que que escama, né? Às vezes não é, a pessoa pensa que é a base, não é a base. A gente tem que limpar e hidratar essa pele para receber a maquiagem, porque se a gente vai usar make, e aí, ai, fica ressecado, assim, tu pensa que a base que tá fazendo isso com o teu rosto. Mas não é. É a pele. Então, para fazer uma maquiagem perfeita, sendo profissional ou não, a gente precisa dessa limpeza, dessa hidratação, esfoliação 2 vezes na semana, né? Então, quanto a isso, é o passo 1 da maquiagem, limpar e hidratar a pele. Passo 2 da maquiagem, a gente tem que tomar bastante água, tá? Pra manter uma pele bem hidratada, bem show de bola, tá? Tomo muito, graças a Deus. Não é quando a gente tá falando bastante, né? E eu já estou com um primer de rosto, tá? Já dei uma adiantadinha, porque o olho preto às vezes demanda um pouquinho mais de atenção. O primer, o que que ele faz? Tá? Ele é incolor e ele é específico de rosto para o rosto. O que que ele vai fazer? Ele vai tapar as pequenas imperfeições, ele vai deixar o teu rosto mais suave e ele vai, né, matificar, assim, e deixar esses poros que normalmente nessa região a gente tem mais aparente. Então, falando assim, a grosso modo, é como se ele fosse uma massa corrida e aí tu fosse lá e passasse a tinta, né? Então ele é assim, e ele faz com que a base a gente consiga espalhar melhor também. Então é maravilhoso, tá? Então estou com o primer, que ele já tem fator de proteção solar também, e ele deixa um toquezinho aveludado na pele, maravilhoso. Primer de rosto, ok? Feito isso,
corretivo pêssego, ele vai neutralizar essa vermelhidão da... Travou? Voltou? Pra mim aqui tá tudo ok, tô acompanhando. Amiga, parou, travou quando tu estava falando do primer. Deixa eu ver aqui. Já voltou ao normal, tá? Já voltou. Só repete o que tu estava falando do primer. Tá. Então, assim, o primer, ele serve como... Ele vai fazer com que esses poros que normalmente a gente tem aqui, nessa região, né? E em algumas outras regiões do rosto, ele vai tapar pequenas imperfeições e vai fazer com que o nosso rosto fique mais suave, tá? Tem um fator de proteção solar, ele deixa, né, a pele mais com um toque aveludado, então ele vai fazer também com que a pele, com que a base espalhe mais facilmente, tá? Depois disso, eu vou usar esse aqui, que é o corretivo pêssego. Eu não tenho grandes olheiras, tá? Não é tão fundo. Essa cavidade ocular é a estrutura do rosto, todo mundo tem. E tem umas pessoas que são mais marronzinhas, mais arroxeadas, mais avermelhadas. Eu sou bem vermelhinha, tá? Então, eu vou usar o pêssego, que ele vai neutralizar essa vermelhidão do rosto, e para algumas pessoas que tem um pouquinho mais arroxado, ele funciona também. E para aquela olheira mais forte, a gente usa o Yellow, que ele vai neutralizar a cor mais amarronzada, tá? Então, eu pego, o meu tá bem novinho, eu abri ontem, então ele vem muito produto aqui, ó. Vocês podem usar para os dois olhos, ó, que dá bastante, tá? No pincelzinho a gente vai fazer tipo um triângulo, assim. Por que que a gente faz um triângulo tanto com o Yellow quanto com ele? Porque se eu marcar somente essa região, ele vai destacar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero disfarçar essa região. Então, a gente puxa para baixo, tá? Como eu tenho vermelhidão nessa região aqui, ó, que meu nariz é um narizinho de palhacinho, eu passo aqui também, tá? E como que a gente vai espalhar esse corretivo pêssego? Vocês podem usar o pincel de vocês, mas eu gosto de usar a esponjinha, tá? Molhada. Porque a esponja molhada, ela vai fazer com que o produto com que a esponja não absorva o produto. E isso é muito importante, porque ele não vai marcar, ele vai só esfumar. E o nosso dedo, ele também marca, ele carimba, tá? Então, a gente dá batidinhas assim, ó, e vai esfumando esse produto que a gente colocou aqui. Ó, olha a diferença que dá. Ó, o que sobra na esponja eu passo aqui na minha pálpebra, tá? Não tem problema, porque eu acho que a coloração da pálpebra, ela tem uma coloração mais diferente também. Mas olha a diferença que dá já na hora de um lado pro outro com o corretivo pêssego. Então, assim, qualquer cliente que tenha uma corzinha a mais no rosto, ou qualquer pessoa, né, pode usar. Ó, batidinhas, tá? E aqui, neutralizando a vermelhidão do meu nariz. E aqui um pouquinho no queixo eu passo também com a sobrinha que ficou no pincel. Olha como já mudou o rosto, já neutralizei o meu rosto, tá? Feito isso, base. Eu uso a base W, Ivory W130, ou tenho usado também a N190. São as duas cores, eu usava a bege 3 antes. São as duas cores que estão super encaixadas em mim. E às vezes eu uso a bege N150, tá? São tons que ficaram perfeitos para o meu tom de pele. Eu passo... Tá cheio de
coisa do algodão. Eu passo a base direto no pincel. Por quê? Porque o ideal é sempre a gente usar o pincel, tá? Porque os nossos dedos, eles transmitem calor. O calor, ele produz oleosidade. E a gente passou o primer também, que ele fechou os nossos poros. E o calor abre. Então, ele vai reverter, digamos assim, o processo do primer, tá? Então, e também a nossa base, ela foi feita para aderir na pele. Então, vai ficar muito produto na mão, a gente suja tudo, enfim, né? Então, ó, espalho por todo o meu rosto a base, tá? E venho puxando a base daqui de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque se, por um acaso, sobrar, tu passou base demais no pincel, tu puxa pro pescoço, porque a gente já puxa o normal pro pescoço. Se tu vier daqui de baixo para cima, sobrou base, tu... E agora? Né? Pros cabelos a gente não consegue levar. Então, o ideal é sempre que tu puxe a tua base de cima para baixo, tá? E eu vou dando batidinhas. Esse pincel é maravilhoso, tá? Que ele vai cobrindo tudo, ele vai espalhando bem a base. Se precisar passar mais, não tem problema, tá? Ó, passa nos lábios, passa na pálpebra, passa em todo o rosto. Pálpebra. E dando batidinhas aqui, ó, ele não vai remover aquele corretivo que a gente já usou. Não se preocupem. Ó, aqui sempre bem importante que a gente use, né, no lado. Ó. Importante sempre que a gente passe aqui, tá, gurias? Vou passar mais um pouquinho, ó. Menos é mais, né? É melhor tu ir botando mais base no pincel do que sobrar muita base no teu rosto. Ó. Passa em tudo e o que sobrar, a gente sempre passa no pescoço, tá? Porque o pescoço da gente, ele pega sombra, né? Tá? Estou aí com a base em todo o meu rosto. E a gente puxa pro pescoço para uniformizar, não ficar aquela marcação aqui, ok? Feito isso, o que acontece? Eu sou bem vermelha. Quando eu passo base e me olho no espelho, meu Deus, tô um fantasma. Que é o que normalmente a cliente ou a gente mesmo, né? E as amigas, inimigas, sempre pensam, meu Deus, tô um fantasma. O que acontece? A gente neutralizou o tom da nossa pele. Eu sou bem vermelha, né? Como vocês viram. Então, usando a base, neutralizou o meu tom. Então, a gente tem que devolver aquela cor, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o pó bronzeador, tá? Medium Dark, que eu gosto muito. Tá travando aqui, não. Às vezes pode ser da minha conexão, mas pode ser, de repente, da conexão de alguém, né, gurias? Que às vezes pode tá meio instável. Às vezes dá, né? Uns vai e volta. Sem problema. Ó, e a gente vai vir daqui de cima dos pelinhos, abaixo desse ossinho que a gente tem, sempre 2 dedos da boca, tá? E uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, quando a gente pega um produtinho em pó, batidinhas. Por quê? Porque se sobrou o pozinho no pincel, ele vai sair, né? Vai escorrer, vai sair aquele pozinho. E aí não cai na tua roupa e no caso da sombra não cai no olho, né? Então,
movimento de vai e volta. Eu gosto de usar, eu usei o Medium Dark e um blushzinho mais acobreado, tá? No caso, eu estou usando o Golden Cooper pro meu tipo de pele. Esfuma, dá pra puxar pra cá. Eu sempre trago aqui pros cabelinhos com um restinho assim, ó, que ficou no pincel, porque daí já dá um jogo de sombra aqui. E aí, se ficou a base marcada aqui em cima, ele tira também, tá? A marcação. E aqui bem no contorninho do rosto. Tá? E essa tiara fica caindo da minha cabeça. E pego um pouquinho do bronzeador, faço assim, ó, esmago o pincel, pontinha do pincel e vou passar no contorninho do meu nariz. Lá do finalzinho da sobrancelha, aqui em direção reto à pontinha do nariz. Para também, né, no meu caso, que o meu nariz é avantajado, fazer com que dê um toquezinho diferenciado e a gente já muda aí também aquele aspecto branco no rosto, tá? Depois disso, estamos com a pele pronta. Vou finalizar. Não peguei pincel de pó. Com o pó, base em pó, tá? Eu uso a base em pó Ivory 2, tá? E onde que eu vou passar? Eu vou passar aqui abaixo dos olhos, nariz. Passo bem rapidamente onde eu passei o blush e na testa. Uma pinceladinha tu consegue pro rosto inteiro, tá? Por quê que eu passo rapidamente aqui? Porque se algum dia tu fez muito forte, tu pode pegar tua base em pó e esfumar. Que ele vai fazer com que esfume aquela marcação e não fique tão forte se tu achou, né? Em alguma ocasião que tenha ficado forte. Então, eu passo bem suave aqui. Depois do pó, eu passo o pó translúcido, tá? Pra quem não conhece, deixa eu abrir o pó é bom, né? Ó, pra quem não conhece o pó translúcido, ele é para todos os tipos de pele, ele é branquinho e ele é translúcido, tá? Então, assim, ele vai finalizar a tua make, ele vai dar um efeito de toque, assim, de que nem eu digo, ele fica um toquezinho aveludado na pele e ele matifica a pele. Então, se algum dia algumas pessoas, por exemplo, que gostam, e pra mim ele fixa super a maquiagem, tá? Porque minha pele é oleosa. Então, assim, durante o dia, que gosta de ficar passando um pozinho porque a pele tá oleosa ou alguma coisa assim. Passa o teu pó com cor apenas uma vez no dia. E depois tu vai retocando com o pó translúcido. Porque pó com cor em cima de pó com cor, tu vai ficar manchada. Entendeu? E aí depois, então, a gente vai usando durante o dia o pó solto translúcido. Júlia, eu posso usar só o translúcido? Pode. Eu gosto do efeito de pó. Então, é por este motivo que eu uso bastante o pó. Mas não há necessidade de tu usar os dois, tá? Quem gosta de pó vai amar usar o translúcido. Esse aqui é meu amigo, meu amor, que eu uso na minha bolsa. Minha pele tá brilhando, pega um pincelzinho, pozinho translúcido, ele seca e deixa a tua maquiagem intacta na hora, tá? Então, em tempos normais, que a gente ia em reunião, aí à noite tem um compromisso, tu já tá ali com aquela maquiagem meio estremecida, passa em translúcido, outra maquiagem, tá? Ele é maravilhoso também, porque às vezes tu quer um batom cremoso, mas tu não quer que ele fique tão cremoso, passa um pozinho translúcido assim, ó, no lado, ele fica maravilhoso, tá? Feito isso, rosto, pele ok, o que a gente tem que fazer? Sobrancelha ok. Então, vamos lá.
esse aqui, gurias e gurizes, é o estojinho que eu digo que vocês têm que ter, tá? Na bolsa de vocês, na necessária de vocês, tá? Ele é a Petit Palais, para quem não conhece, tá? A gente tem, ela é vendida separadamente. E aqui tu coloca 4 sombras, ou um blush, uma sombra. Mas eu gosto muito dessas 4 sombras. Por quê? Porque elas são sombras básicas e universais, digamos assim. Aqui a gente tem a nossa sombra Expresso, tá? Que ela é uma cor mais acinzentada. Aqui tem a marrom, que tu pode usar tanto a Mahogany quanto a Cinnabar, né? Cinnabar é mais conhecida. Aqui tem uma sombra que tu vai escolher da tua preferência para iluminar ou com alguma cintilância. Pode ser, essa daqui é a Rose Gold, mas pode ser qualquer uma da sua preferência. E aqui a gente tem a Onyx, que é a pretinha, né? Básica que a gente vai usar hoje. Então, esse kitzinho aqui, todo mundo tem que ter, né? Porque ele faz milagres numa maquiagem. A gente vai usar agora com o pincel de sobrancelha, que ele é mais achatadinho assim na ponta, ó. A sombra Expresso, tá? Ele normalmente dá para quase todos os tipos de sobrancelha, de pele. Menos pele muito ivory, né? Que é bem loira, que daí tem que usar um lápis ou gel classic blonde, né? Mais para blonde. Mas normalmente para pele bege e bronze ele se encaixa perfeitamente. E ruivas, tenho muita cliente ruiva que usa a marronzinha, porque fica perfeito na sobrancelha ruiva, tá? Então, ó, pega a Cinnabar, batidinhas, e eu começo do centro da minha sobrancelha, porque o centro pro final fica mais escurinho, tá? Ó. Estão vendo? E eu sigo o desenho da minha sobrancelha. No caso, a minha sobrancelha, ela é bem, como diz, preenchida, né? Bem peludinha. Então, ó, eu sigo o desenho dela. Se acontece de tu não ter o pelo, tem que ser o lápis, porque daí a sombra pode sair um pouquinho da pele, tá? E com o final que fica no pincel, ó, eu só faço a pontinha aqui esfumada, porque a minha preferência é que eu não gosto daquela sobrancelha quadradona. Quem gosta, pode começar desde aqui já com a sombra bem forte, tá? A eu não sei falar esse nome. Eu uso a Hazelnut Show, para quem tem a pele clara. Legal. Nádia, só tô escutando, não aparece. Se tu for indo pro lado, levando assim, ó, a tela, vai me aparecer grande, tá? E tem que habilitar o vídeo. E aqui, outro lado. Então, a sobrancelha a gente não inventa muito, sabe? Quem não tem muito conhecimento, a gente só segue o desenho, colore, batidinhas e preenche. Eu gosto bastante do lápis sobrancelha, tá? Eu uso bastante ele também. Na maquiagem, às vezes mais pra festa, coisa, eu prefiro usar o lápis, tá? Ele dá um efeito mais profissional, assim. Feito isso, pele e sobrancelha, ok. E agora a gente vai começar o quê? A montar a nossa estrutura do olho. Como eu falei nas outras aulas, quem estava aqui acompanhou, todo e qualquer tipo de maquiagem, a gente faz o côncavo da corzinha marrom. Quem estava, né, nas aulas passadas deve lembrar. O que eu faço? Eu começo a fazer
o côncavo. Assim como o rosto aqui, né? Ai, abaixo do ossinho, 2 dedos da boca, nananã. O nosso olho também, ele tem a estrutura. Então, a gente vai pegar um pincelzinho de esfumar, tá? Que ele é mais redondinho, assim, mais gordinho. E a gente vai fazer o côncavo, que é abaixo desse ossinho aqui, ó. Quem não sabe, faz assim que tu vai sentir. Ó, aqui é o côncavo, tá? Bem onde tem essa dobrinha aqui do olho, tá? Então, a gente vai pegar o marrom. Lembra, quem estava nas minhas aulas, que eu sempre falo, o marrom é a cor que esfuma todas as sombras e que vai deixar aquele acabamento degradê no nosso olho, tá? Então, a gente pega um pouquinho de marrom, batidinhas. Pode dar uma puxadinha de leve aqui no teu olho, porque aqui, essa região é sempre mais molezinha, independente da idade, né? Ela é mais balança. Então, a gente dá uma firmeza no olho, tá? E põe o pincelzinho aqui no final do olho e movimento de vai e volta, a gente começa a esfumar o nosso côncavo. Esse movimento de vai e volta que é o processo de esfumar, né? Que às vezes é difícil, mas na verdade é fácil, porque é só tu ficar com o teu pincelzinho indo e voltando. E o olho, gente, desculpa. O olho, ele é uma construção de cor, né? Então, que nem assim, menos é mais. Então, é muito mais fácil tu escurecer uma maquiagem do que tu clarear uma maquiagem. Então, vamos com calma, que a gente vai aos poucos escurecendo essa make, sem problemas, tá? Peguei mais sombra, batidinhas, porque daí sempre vai sair um pozinho. Esse pozinho tá saindo aqui, ele não vai cair aqui, porque a gente já tá com a pele pronta, tá? Segura, final do olho, côncavo. E depois que a gente pega essa manha do côncavo e a manha de esfumar, gurias e gurizes, só vai. Só vai. Fica muito fácil. Esfuma, esfuma, esfuma. Não tem problema do marrom ficar aqui, tá? Na pálpebra móvel. Esfumei bem, tá? Vamos uma esfumadinha aqui. Esfumar nunca é demais. Lembrando que a gente fala esfumar. Esfumaçar é quando tem fumaça. Tá? Feito o marronzinho nos olhos. Viram? Eu tenho essa região bem grande dos olhos, tá? Então eu sempre puxo a minha maquiagem um pouquinho mais pra cima. Quem tem um pouco a sobrancelha menor, o olhinho caído, não tem problema, dá pra fazer igual. Mas aí tem que fazer o côncavo bem certinho, tá? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o nosso queridinho primer de olhos. Vocês conhecem? Qual é a diferença do primer de olhos e o primer de rosto, tá? O de rosto, ele foi feito para tapar as imperfeições do rosto e para logo em cima ser utilizado um produto líquido nele, né? Esse daqui, ele tem uma coloração branca. Ele foi feito para aderir com produtos logo em seguida em pó. Então, para a região dos olhos, que a gente vai usar um pozinho em cima, esse aqui é perfeito. O do rosto, se tu usar no olho, ele não vai fixar a sombra da maneira que a gente espera e ter o resultado que a gente deseja. Então, é bem importante a gente sempre usar um primer de olhos, porque às vezes a gente compra uma sombra, isso já aconteceu comigo diversas vezes, né? Antes de eu saber da existência de um primer, né? Que a gente compra uma sombra, passa, e ela não fica, e ainda no final do dia não fica a cor que ela apresenta, né, no quadradinho, e no final do dia sai.
né, já tá com a maquiagem meio manchada. Então, o que que faz? Ó, o primer, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou botar aqui, tá? Aqui, vou botar do ladinho a sombra marrom, tá? Porque como o côncavo ele tem que ser mais esfumadinho e mais delicado, a gente usa sem o primer. Logo em seguida, a gente vem com o primer. Olha a diferença. Aqui tá bem suave e aqui tá bem forte. Então, é isso que o primer faz. Ele potencializa e fixa a cor, tá? Então, se eu passasse em todo o olho, ficaria um marrom muito forte. É um gosto meu. Quem gosta de uma maquiagem bem forte pode passar em toda a pálpebra e seguir fazendo a maquiagem que vai ficar lindo igual, tá? Então, aqui, ó, a gente passa, ó, nos 2 dedinhos, tá? Com o dedinho anelar. Por que com o dedinho anelar? Porque ele se encaixa perfeitamente na nossa pálpebra e porque ele tem menos força, então tu não vai machucar os teus olhos. E a gente vai aplicar o primer só na pálpebra móvel. Que a pálpebra móvel é essa que a gente abre e fecha bem onde fica o redondinho do olho, tá? Então, a gente aplica aqui. Certo? Que ele vai fixar a nossa sombra. Depois disso, o que eu gosto de fazer? Vocês podem já começar direto a aplicar aqui a sombra preta e esfumando. Eu gosto de pegar ou delineador em gel ou lápis de olhos, tá? Da Mary Kay. Que esse aqui, ele é um gelzinho. E o que eu faço? Eu já faço um pouquinho o meu delineador, tá? Mas eu puxo um pouquinho pro centro. Faço uma bolinha. Tá vendo? Bem em cima da minha bolinha do olho. Faço um pouquinho o meu delineador. E puxo uma bolinha. Tá vendo? Dá uma impressão até que a gente avesga. Mas não tem problema. Porque fica lindo igual. Cada um tem seu olhar. Maravilhoso. E o que eu vou pegar? Pincel de sombra. Tá? E vou pegar a sombra preta. Bem pouquinho, tá? A gente pega a sombra preta. Batidinhas. E eu vou depositar ali onde eu coloquei o meu lápis e onde eu apliquei o primer. Eu só não subo muito. Por quê? Porque a questão de subir e fazer aquele esfumado é com o pincel de esfumar e o marrom. Então, porque se tu for subindo com o preto, tu vai deixar o olho muito preto. Então, lembra que eu falei que a maquiagem é uma construção de cor? Então, é mais fácil tu ir colocando o pretinho aos poucos do que tu fazer um olhão pretão e querer tirar depois. E aí, tu não vai conseguir. Tá? E eu nunca levo até aqui, ó. Até o final do olho, tá vendo? Ó. Não venho com a sombra até aqui. Porque também ele fecha demais o olhar e no esfumar, aquela sombra já vai ficar um pouco ali, tá? Uma coisa bem legal também que vocês podem fazer, caso vocês não tenham a segurança, vocês podem pegar o pozinho translúcido e passar uma camada generosa aqui embaixo. Pode até passar com uma esponjinha cosmética, tá? Porque se cair sombra, é mais fácil de só fazer assim, só puxar e varrer, digamos assim, tá? Então, dá pra fazer isso. Depois tu tira, não vai ficar branco, ok? Ok.
Usei o lápis de olho preto, ó, o black, tá? Dá pra usar o gel ou só o primer e a sombra, tá? Mas o importante é que faça isso aqui, ó, como se fosse um delineador grossão, tá? Feito isso, pincel de esfumar. Qual é a sombra universal que esfuma? Marrom, tá? Então, a gente vai pegar aqui a Cinnabar ou a Mahogany, a que vocês tiverem. E a gente vai, ó, começar daqui do final, com movimento de vai e volta, vindo aqui embaixo, buscando esse preto e trazendo pro côncavo. Vindo aqui embaixo, buscando o preto e subindo. Tu vai fazer esse movimento aqui, ó. Pega o preto e sobe. Pega o preto e sobe. Pega o preto e sobe. Entendeu? Se tu fizer redondo, tu tem que ter uma precisão muito forte na tua mão para tu conseguir fazer não subir tanto. Porque o grande problema do olho black, quando as pessoas fazem e não tem tanta segurança, é tu fazer assim, ó. E aí aquele pretão fica demais no olho. E aí parece que levou um pequeno soco. É isso que a gente tem que cuidar. Por isso que o marrom, ele vai fazer direitinho a transição. Entendeu? Então, ó, pega um pouquinho de marrom. Olha como já tá bem esfumadinho ali, ó. E, ó, pega o preto, sobe um pouquinho até o côncavo, pega o preto, sobe um pouquinho até o côncavo, pega o preto, sobe, pega e sobe. E aí o marrom já tá esfumando. Já tá ali. Ó, tá vendo? E aí tu vai construindo. Pega um pouquinho mais de marrom e puxa. Ah, eu quero um pouquinho mais preto. Não tem problema. Pega um pouquinho de preto, coloca ali em cima, que o marrom ele vai neutralizando. E aí tu esfuma de novo. E aí tu vai escurecendo. Tá vendo? Aqui nesse cantinho, ó, como ele é bem apertadinho e é menor, né? Porque o nosso olho, ele começa pequenininho, abre e fecha, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pincel de sombra, tá? Tu pode pegar um pouquinho de marrom. Vou limpar meus dedos, senão me mancho toda. Vai pegar, ó, e vai com o pincelzinho fazer o movimento de vai e volta naquela linha, para tirar aquela linha dali, tá? Aquela marcação. Ó, como esfumou todinho o olho. Gente, uma coisa que eu gosto muito é de pegar qualquer sombra iluminadora, tá? E daí dá pra pegar outro pincel de sombra. Aqui. Pega outro pincel de sombra, tá? E pega qualquer sombra iluminadora que tu tiver. Eu vou usar a Rose Gold, por exemplo, que eu gosto. E aí tu aplica aqui nesse finalzinho, ó. Porque ele dá um toque... No finalzinho não, né? No comecinho. Porque ele dá um toque aberto no olhar, assim. Fica estranho, mas quando a gente vai passar o delineador ainda. Então, vai dar um jeito nessa maquiagem. Vou pegar aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer aqui nesse finalzinho, tá? Pra dar uma escurecidinha a mais. Um toquezinho do marrom, um toquezinho do preto. Porque daí vai ficar a base preta e o marrom em cima que vai esfumar. Batidinhas. Vou dar só uma escurecida aqui nesse final de olho. E rapidinho, tá? Não precisa ter medo do pincel. E agora aqui a gente vai esfumar aqui em cima. Ó, vocês conseguem ver a transição do marrom, mais ou menos, e preto.
Ó, olha a diferença de um lado e pro outro. Tá? Vamos para o outro lado agora. Marrom, batidinhas, puxa, vem aqui embaixo, busca o preto, sobe um pouquinho. Vem aqui embaixo, busca o preto, sobe. Vem aqui embaixo, busca o preto e sobe. Já fica mais esfumadinho. Pega mais um pouquinho de marrom. Até porque é bom segurar o olho, porque se a gente fica com o olho aberto, isso aqui automaticamente dá um tom. Ó, ficou com bastante marrom. Gente, quem puder desligar o microfone, que daí tem um barulhinho que tá... dá uma interferidinha. Ó, a gente dá uma realçada no preto, pega o marrom, batidinhas e esfuma, levando ele pra cima. Fazendo isso, gurias e gurizes, se tiver algum guri olhando, né? Sempre tem. Não tem erro no olho preto. E ele vai ficar exatamente com aquela transição maravilhosa de cor. Batidinhas. E vou dar uma escurecida aqui em cima. Pego o pincel de sombra, que eu tinha usado antes. Um pouquinho do preto, um pouquinho do marrom. Batidinhas. Pra gente esfumar essa marcação aqui. E vou pegar uma sombra iluminadora. E passar ali naquele finalzinho. Pode ser um glitter, pode ser uma sombra da preferência de vocês, tá? Vou pegar aqui, ó. No pulso mesmo, que eu não tenho algodão. Vou tirar todo o excesso do pincel, tá? Sempre fica um pouquinho. Mas vou dar uma esfumadinha sem nada aqui, ó. Pra caso tenha ficado qualquer marcação. Olho preto, gente, é muito fácil de fazer. Depois que tu pega essa questão do esfumado, sabe? Algumas pessoas têm, eu tenho medo e tal. No começo dá medo, porque... Mas é uma cor só de sombra que tu usa, é o côncavo e o preto. Então vai de levinho, vai treinando, que tu vai ver que vai ficar maravilhoso, certo? Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu faço olho preto é usar lápis preto embaixo. Eu uso na linha d'água e em cima dos pelinhos aqui de baixo, ó. Linha d'água e em cima dos pelinhos. Depois eu pego o pincelzinho de sobrancelha com o marrom. E o que vocês vão fazer? Dar uma esfumadinha, porque daí ele vai dar uma leveza aqui embaixo. O marrom, ele esfuma e deixa um toque clássico e leve. Não precisa trazer até o final do olho também. E aí aqui, tu vem até os teus últimos pelinhos. Olha a diferença do lado esfumado e do lado só com lápis. Então, se você gosta de usar o pincelzinho, o lápis embaixo, experimenta dar uma esfumadinha, que vai ficar muito bonito. Feito isso, ai, Júlia, eu me borrei. Ai, me borrei, ficou bem preto. Ó, passo lá o pincelzinho aqui pra tirar o translúcido. E agora, Júlia, o que eu faço?
Pega um cotonete ou o teu pincel de base. Um pouquinho de base. E com o cotonete, tu vai fazer isso aqui, ó. Com a base. Tá? Ou com pincel, tanto faz. E tu vai passar bem rente aqui. Se tu achou, ficou muito grosso, ficou borrado. Não se preocupem, eu nunca consigo fazer o tracinho bem pequenininho embaixo. Faz e arruma. Ó. E aí aqui, se tu borrou, puxa e limpa. Sentido lá pra sobrancelha. Depois do outro lado, tu tira o excesso de base. E aí, pra quem gosta daquele que fique mais puxadinho aqui, ó, ele já deixa, tá? E aí aqui tu consegue enxergar direitinho o degradê, ó. Bem esfumadinho, quase nada, marrom, preto e preto. Fica bem legal. E aqui, ó, só seguir o desenho do teu rosto. Tá vendo? Maravilhoso, né? Depois disso, vocês podem usar. Depois disso, podem usar caneta delineadora ou lápis de olho. Gente, microfones. Ou delineador em gel. Da nossa linha, a gente tem essas 3 opções de delineadores e opções para tu fazer um delineado. O delineador em gel e o lápis, eles são à prova d'água, e o delineador em gel, ele acompanha um pincel para tu aplicar, tá? Eu usei aqui embaixo o lápis de olho, tá? Que é a prova d'água, então tu pode lacrimejar, enfim, ele fica maravilhoso. E eu vou usar, pela praticidade, a caneta delineadora, que ela tem uma pontinha bem fininha, então tu consegue fazer um traço bem fino se tu quiseres. Como o meu olho já tá bem preto, eu vou fazer aqui, ó, rente aos cílios. Não vou fazer delineador gatinho nem nada. Eu vou mirar os meus cílios e vou vir até aqui o final. Ó, ele vai dar um toque, né? Com o celular e com a luz a gente não consegue ver todos os pixels, né? Que o celular ele dá uma neutralizada, mas ele dá uma diferença. Porque por mais que teu olho esteja preto, uma maquiagem preta, e olha a diferença de um olho pro outro, né? Com delineador. Gente, é importante você saber que o delineador preto, a sombra preta, ela não é aquela coisa pretona que vai chegar ao ponto de neutralizar o teu delineador. Um olho black eyes, que é o que fala, né? O olho pretão, é assim, é com marrom bem esfumado e o preto aqui embaixo, mas não é para ficar aquele preto urubu, tá? Então por isso que a gente vai construindo a cor. E essa caneta tem a caneta prova d'água também, maravilhosa. Chegou no final do olho, chegou o final do delineador, tá? Feito isso, falta a gente rímel, tá? Esse rímel aqui, para quem não conhece, ele é 200% de volume, então eu que tenho nada de cílios, ele deixa meus cílios poderosíssimo. Ele é maravilhoso, gente. Show, adorei, legal, bem. Obrigada. Vou ir pro print. Ai, me tirei um print bonito. Se forem me marcar,
Às vezes me vai fazendo as caretas, né? Que eu sou bem descaretada. Deixa eu botar Vou botar aqui no chat. O Insta para quem quiser me marcar, me seguir, enfim. Ó, olho pronto. É ou não é fácil, gente? Maravilhoso. É muito fácil. Ai, muito também não, né? Mas é prática da esfumagem, da esfumação. E agora, Júlia, e o batom pro olho preto, meu Deus, como assim? Que batom usar para um olho preto, um olho tudo? Pode ser olho tudo, boca tudo? Sim. Pode ser olho tudo, boca nada? Sim, também. Sério? Aham. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, vamos usar aqui. Olha, o meu batom, ele já tá até manchado de tanto que eu faço isso. Eu adoro o efeito. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui é o Bate Nude, tá? Dos matíssimos. Ó. Posso usar com um batom nude? Pode ficar maravilhoso. Ficou lindo, ficou básico, ficou clássico. Ai, mas e se eu quiser uma boca vermelha ou uma boca marrom, pode? Pode. Red dos cremosos. Pode também. Vou até soltar meu cabelo. Eu, particularmente, acho muito mais lindo olho tudo e boca tudo, tá? Mas vai da preferência de vocês. Então, porque eu acho, na minha opinião, tá? Minha singela opinião, que fica muito mais makezão esse olho com batom mais escuro, tá? Eu sou apaixonada por vermelho. Esse aqui é o red, que ele não é um vermelhão, ele é mais um vinho, tá? E ele é cremoso. Aí, se tu quiser, por exemplo, deixar ele mate, olha só, vou mostrar pra vocês. Translúcido. Dá umas batidinhas. Ó. Ele perde todo o brilho dele. Então, daqui a pouco tu quer aquele batom cremoso, mas tu quer que ele não tenha brilho. Então, tu pega o translúcido, como passe de mágica, o teu batom vira mate. Então, isso é maravilhoso para vocês que têm aí um batomzinho cremoso e querem que ele fique cremoso. Gostaram, gente? Fácil, né? Olha só, em 1 hora conversando e falando, a gente fez um super olho preto. Que show, gente. Bom que vocês gostaram. Então, nossa terceira aula, olho preto, louca pra treinar. Gente, treino. Eu sempre falo isso no final das minhas aulas, né? É treino. Ai, mas eu tenho medo. Gente, vai tomar um banho. Vai, né? Todo mundo toma um banhozinho de noite, que é o que a gente espera. Vai pro banho, treina. Se ficou ruim, tira e amanhã faz de novo. E faz, e faz, e faz. Até a prática te levar à perfeição, né? Então, é questão de treino. E semana que vem, nos encontramos aqui neste mesmo bate-canal, com esse mesmo rostinho maravilhoso. Eu e o Matheus esperamos vocês pra gente fazer uma maquiagem em festa. Ai, Julia, mas eu nem tô saindo, não tem problema. Tu que faz a tua festa em casa, com foto, né? Então, semana que vem, make festa, pra gente aprender, certo? Espero que tenham gostado. E até sexta que vem. Beijo, gente. Boa tarde.